Continuamos, então, nós paramos aqui no capital de giro, né? Então, vamos continuar. As decisões financeiras básicas: investimento, financiamento, lucro, ou seja, é tudo que o administrador financeiro faz, né? O investimento da empresa, financiamento, lucro, tudo que a empresa tem que ter. A preocupação primordial diz respeito à avaliação e à escolha de alternativas de aplicação de recursos nas atividades normais da empresa. Consiste ainda num conjunto de decisões visando dar à empresa a estrutura ideal em termos de ativos, fixos e correntes, para que os objetivos da empresa como um todo sejam atingidos. Nessa área, o enfoque básico é a obtenção do maior resultado, ou seja, o retorno possível dado o risco que os proprietários da empresa estão dispostos a correr. Ou seja, né, eles fazerem esses investimentos, também eles têm que estar dispostos a correr um risco, né, de fazer alguma perda, alguma coisa, ou investir mais do que o retorno para que tenha esse resultado. Financiamentos. O que se deseja fazer é definir e alcançar uma estrutura ideal em termos de fontes de recursos, dada a composição dos investimentos. É preciso compreender desde já que a função financeira, cuja finalidade é assessorar a empresa como um todo, proporcionando-lhe os recursos monetários exigidos, não determina por isso mesmo quais as aplicações a serem feitas pela empresa. Isto decorre dos objetivos e das decisões da administração, ou dos proprietários da empresa em um nível mais alto. A administração financeira resta conseguir os recursos necessários para financiar essa estrutura de investimento ao mais baixo custo possível. Ou seja, por exemplo, se a empresa vai adquirir algum equipamento, ela vai ter que fazer o que? Ela vai ter que fazer um financiamento daquele equipamento, ou daquela máquina, né, ou daquele aquele material que ele precisa, por exemplo, para um escritório, um material de limpeza, alguma coisa. Talvez ele não tenha o dinheiro disponível, então ele vai ter que fazer o que? Um financiamento, né? Então, para onde ele vai, como se fosse um investimento que ele está fazendo, adquirindo aqueles produtos, principalmente se for produtos de máquina, essas coisas. Então, ele tem que ver o investimento que seja um custo baixo possível, ou seja, talvez que não tenha tantos juros assim. A utilização e a destinação do lucro líquido, ou seja, o lucro que a empresa tem. Mas o lucro líquido é descontado tudo já, né? Então é líquido mesmo, fora já que pagou, porque talvez a empresa tenha um lucro, né? Mas tem que ser o líquido, né? Que é descontado tudo já, todos os seus investimentos, todos os financiamentos, todos os gastos, todas as despesas fixas. Há uma área de decisões, também comumente conhecida pelo nome de política de dividendos, que se preocupa com a destinação dada aos recursos financeiros que a própria empresa gera em suas atividades operacionais e extraoperacionais. A análise vertical facilita a estrutura do ativo e do passivo, bem como a participação de cada item na demonstração de resultado na formação do lucro ou prejuízo da empresa. O cálculo do percentual de participação relativa dos itens do ativo e do passivo é feito dividindo-se o valor de cada item pelo valor total do ativo ou do passivo. Para a participação relativa dos itens da demonstração de resultado, o cálculo é feito dividindo-se cada item pelo valor da receita líquida, pois esta é considerada como base. Exemplo, no final, né? Então, no final é feito. Outras constatações podem ser extraídas, mas a utilidade aumenta sensivelmente se a análise vertical for utilizada
conjuntamente com a análise horizontal. Ou seja, a análise horizontal tem a finalidade de evidenciar a evolução dos itens das demonstrações contábeis por meio dos períodos. Calcula-se os números índice estabelecendo o exercício mais antigo como índice base 100. Podem ser calculados também aumentos anuais. As técnicas utilizadas em análise horizontal apresentam-se algumas limitações. Primeiro, quando o valor do item correspondente no exercício base for nulo, número de índice não pode ser calculado pela forma proposta, pois os números são divisíveis pelo número zero. Nesses casos, podem ser analisadas variações em valores absolutos. Segundo, quando o exercício base se apresenta um número negativo e no exercício seguinte o número fica positivo e vice-versa, matematicamente é calculável mais o resultado, que deve ser tratado com bastante cuidado para não ocorrerem interpretações equivocadas da evolução. Análise por meio de índice. Então, nós falamos sobre análise de vertical e horizontal, agora por índice. A técnica de análise por meio de índice consiste em relacionar contas e grupos de contas para extrair conclusões sobre tendências e situações econômico-financeiras da empresa. O analista pode trabalhar com índice ou percentual. A classificação dos índices pela empresa pode ser como ótimo, bom, satisfatório ou deficiente, ao compará-los com índices de outras empresas do mesmo ramo ou porte. Essa comparação é possível através das publicações em revistas especializadas. Índice de estrutura de capital. Esses índices indicam o grau de dependência da empresa com relação ao capital de terceiros e o nível de imobilização do capital. Quanto menor o índice, melhor. Os índices de liquidez. O índice de liquidez mostra a situação financeira da empresa. Quanto maior o índice, melhor. Um aspecto importante que deve ser considerado é que a empresa precisa repor os ativos circulantes, que converter em dinheiro, para não interromper sua atividade operacional. Nessas condições, os ativos circulantes passam a ter características permanentes. Portanto, os índices de liquidez são válidos para os casos em que a empresa é liquidada. E o índice de rentabilidade. Esses índices medem quanto está rendendo os capitais investidos. São indicadores muito importantes, pois evidenciam o sucesso ou insucesso empresarial. São calculados geralmente sobre as receitas líquidas. Porém, em alguns casos, pode ser interessante calcular sobre as receitas brutas deduzidas, somente das vendas canceladas, devoluções e abatimentos. Como pode ser observado este índice, quanto maior, melhor. Então, o índice de rentabilidade, obviamente, quanto maior, melhor é, né? Então, daí nós falamos um pouquinho sobre esse administrador financeiro, sobre todas as funções, todas as coisas, sobre os investimentos, sobre os índices que faz tudo o administrador financeiro dentro dessa empresa. Muito obrigado pela atenção de todos, né? Até uma próxima oportunidade.